Hoje no programa Somos Educação, nós vamos falar sobre a educação infantil com a professora, pedagoga, Andréa Afonso. E seja muito bem-vinda ao programa, Andréa. Obrigada. É uma honra e um orgulho poder compartilhar esse momento com o povo de Catalão. A Andréa, ela trabalhou aqui no Colégio Verates, que antes era núcleo educativo, e Colégio Teorema. Ela trabalhou com a Maria Alves, uma das grandes educadoras de Catalão. Ela veio para cá para trabalhar com a dona Maria Alves e ficou conosco na época de Nacional, e hoje Verates. Mas só que a Andréa está buscando um caminho maior, um voo, né, bem mais forte agora. Ela assumiu a coordenação do Colégio Nacional, na Fundamental, em Uberlândia. Então, e ela está voltando para Uberlândia, porque o marido dela, que é professor também, filósofo, professor na pedagogia da UFG, está indo para Uberlândia também. Então a família retorna. Vai deixar saudade, viu, baixinho? Não, isso vai ser para outro momento, né? Tá Mas certo? meu coração vai ficar aqui com muita gente. E a gente vai ter um momento para falar dessa passagem, né? Desse rito de passagem. Andréa, a primeira pergunta que é sempre questionada é o seguinte: qual é a diferença entre a palavra educação e a palavra ensino? Então, educação é algo muito mais abrangente. Educação é aquilo que fica, que permanece com o sujeito ao longo de toda a sua vida. Tem a ver com as aprendizagens mais significativas que o sujeito internalizou, com aquilo que o sujeito se apropriou e leva para a vida fora. Então, coisas muito simples, gestos, atitudes, aprendizagens que carrega-se para o resto da vida. Por exemplo, em relação ao amor pelo conhecimento, o desejo pelo conhecimento. Então, quando você desenvolve na criança, desde pequena, a sementinha, o germezinho de querer sempre aprender, de sempre desejar conhecer aquilo que ainda não é conhecido e se aventurar por essa aprendizagem, isso é alguma coisa que é plantado muito cedo. É diferente do ensino. A gente costuma dizer na educação que aprender, ela é singular, a aprendizagem é singular. Ela é interna, ela é pessoal. O ensino, ele é massificado. Quando eu penso só em ensino, o ensino ele é heterogêneo. Eu posso ensinar um grupo de alunos enormes, mas cada um vai aprender de um jeito. O resultado, aquilo que fica, é muito pessoal. Então, é diferente nesse aspecto, porque a educação é aquilo que fica, é o que é altamente significativo para o sujeito. Por exemplo, o desejo constante de querer aprender sempre mais lendo. O apreço pela literatura, saber apreciar uma obra literária é algo que a gente aprende desde muito cedo e carrega para o resto da vida. Qual seria o papel do pai, da mãe, da avó, do vô, do tio, madrinha, nesse momento da educação infantil? Então, quanto mais você expõe a criança a aprendizagens dessa natureza, então, por exemplo, a gente gosta muito de presentear, né? As crianças que são queridas, as crianças que estão perto da gente. Brinquedo é legal? Brincar é muito importante, mas há brinquedos e brinquedos. Um livro pode ser um brinquedo. Para uma criança de 2 anos, o livro ele vai ter características muito peculiares. Ele vai explorar tato, ele vai explorar olfato, ele vai explorar as sensações que essa criança tem. E isso vai deixando marcas. Hoje a gente sabe, a neurociência já nos ensinou que essas experiências vão deixando marcas no nosso cérebro e isso vai produzindo também sensações. Então, é muito comum. Tem pessoas que dizem assim, tem cheiro de livro, tem cheiro do livro da casa da minha avó, tem o cheiro do livro, porque são percepções, são sensações que ficaram guardadas lá dentro. Então, o papel da família é ser a família é sempre o primeiro ambiente educacional que essa criança vai viver. É educação por excelência dentro da família. Porque vai ter valores, vai ter posturas, vai ter atitudes, vai ter alguns procedimentos que são daquela família. Quando a criança vem para a escola, que é um espaço maior, ela vai se descobrir um sujeito e ela vai se descobrir parte de um grupo maior, desvinculado da família. Então, o profissional da educação ele tem que ser muito bem formado.
para poder saber, para ele ter condição de gerenciar esse processo, porque são 18, 20 crianças diferentes, oriundas de cada família com as suas peculiaridades, e o professor vai ter que gerenciar isso. Ter claro que o que é fundamental na educação do indivíduo. Desenvolver a autonomia talvez seja o maior objetivo da educação, né? Desenvolver a autonomia do sujeito. Em cada etapa da vida vai ter uma característica. Certo. Né? Então, na educação infantil, o que é ser autônomo para uma criança da educação infantil? Depende. Aos 2 anos, falar é adquirir autonomia, porque muitas vezes em casa a gente, por amar demais, a gente fala pelos filhos, a gente adivinha os filhos. Quando você vem para a escola, as pessoas não vão te adivinhar, então você tem que dominar a língua do seu grupo, né? Dominar a linguagem, isso é adquirir autonomia. Às vezes, pôr comida na boca por si próprio é desenvolver a autonomia, um gesto muito simples, porque na correria do dia a dia, um pai ou uma mãe que vai alimentar a criança faz o quê? Já entrega tudo cortadinho e ainda põe na boca. Eu vejo muito aqui na escola crianças que chegam com fralda e depois eles aprendem a usar banheiro, né? Sim. Que é uma questão de autonomia. Então, né? Isso também é uma conquista, é a autonomia, porque o desfraldamento ele vai ter que acontecer em algum momento. Quando tirar, né? ou Então, deixar de usar o bico. Deixar de usar o bico, abandonando a mamadeira. Então, todos esses momentos são pontuais e de construção de uma autonomia progressiva. É coletivo, né? E é coletivo. Tem criança que chega, às vezes, que não está mamando o bico, mas tem criança que chega. Tem criança que chega usando fralda e ela vai abandonando. Tem criança que chega ainda dormindo e vai dormir, mas depois ela vai adquirindo uma rotina que ele vai vendo que é muito mais interessante ficar acordado e participar daquele grupo do que simplesmente dormir. Tá, entendi. Andréia, você falou há pouco que o profissional da educação infantil tem que ser muito bem formado. No Colégio Veratis, no Colégio Nacional, como se dá essa formação dos professores? Eu sei que você é uma das pessoas que trabalha nessa formação, que é uma estudiosa, né, desse assunto. Olha, a formação do professor talvez seja o aspecto que leve ao Colégio Veratis, o Colégio Nacional, ao nível de excelência que a gente tem com o trabalho com as crianças. Então, assim, hoje, na legislação brasileira, o que é firmado? Que o professor, para ser um educador, ele tem que ter o curso de pedagogia. Se possível, ele avançar, terminou a graduação, ele ir para uma especialização. Mas a gente reconhece que só isso não é suficiente para atuar dentro da proposta que a gente quer desenvolver. Né? Essa proposta que é tão arrojada que hoje está vinculada, hoje o Colégio Nacional, as escolas associadas estão aí estabelecendo um diálogo crescente com a Rede Solari, que é vinculada às escolas de Reggio Emília, na Itália, a escola referência mundial de educação infantil. O professor ele tem que ser muito bem qualificado. Então, o que a gente faz? O pedagogo, ele chega na escola, ele vai passar por um processo de formação contínuo. Então, a gente faz em 2 momentos. A gente tem a formação focal e nós temos as formações centrais. A formação focal, quando é que a gente faz? Uma vez por mês, nós temos o grupo das professoras, sentam no horário de aula, tendo as suas auxiliares, que também são professores em formação com as crianças. A gente senta e estuda por 3, 4 horas seguidas sobre o desenvolvimento. Hoje nós estamos desenvolvendo uma formação em aquisição da leitura e escrita a partir do ponto de vista da psicogenética, né, da teoria da Emília Ferreira. Hoje a gente já avançou tanto que a gente já está falando da alfabetização digital, que vem ser isso no século XXI, considerando que a gente tem diferentes plataformas e mídias para oferecer o conhecimento para a criança. Então, nós temos esse momento onde a gente aprofunda com o professor e temos as formações centrais que acontecem lá em Uberlândia com os assessores que o Colégio Nacional contrata para trabalhar e desenvolver toda a curricularidade da educação infantil. Então, digamos assim, o professor está sempre estudando, sempre em formação, está sempre envolvido com a aprendizagem. Ele tem que estudar sempre. Eu vejo assim, pelo grupo aqui, que eu trabalhei há muitos anos, esse grupo que a gente tem aqui hoje é um grupo altamente estudioso, ele inclusive se destaca. Né?
É um grupo diferenciado das grupo professoras da educação infantil. E assim, eu tenho muito orgulho e muita honra de ter... Podemos citar o nome delas? Maternal 1? Maternal 1, professora Érica, né? Professora Érica, Kathleen. professora Kathleen, que está também lá. Professora Ana Cristina Mello, no Maternal 2. Professora Carolina Cardoso, que chegou aqui ainda. Professoras Éricas, professora Carolina, chegaram auxiliares, fizeram todo esse percurso de formação como auxiliar para acessar a sala de aula como regente. Professora Mariana Helena, professora Caléria, né, que são profissionais assim, que já estão conosco há muito tempo e que estão assim, que elas respiram e bebem de fontes, das referências pedagógicas que há de melhor dentro da educação. A educação infantil ela vai de 2 anos a 5 anos e meio, quase 6 anos, né? Porque agora o ensino, o primeiro ano, que era parte da educação infantil, migrou para o Fundamental 1. Então, 6 anos, a criança aos 6 anos, ele ingressa no primeiro ano, com 6 anos completo e permanece ao longo de todo o ensino fundamental ali por 9 anos. A criança, a educação infantil, então ela inicia com 2 anos, a educação de fundamental com 6. Com 6 para 7. No início das aulas tem que ter 6 anos para fundamental 6 anos, tem que ter 6 anos. Hoje a legislação é muito... A legislação, assim, alguns estados, por exemplo, Minas, tem uma pequena diferença. Minas ainda mantém essa coisa do 30 de junho. Goiás não, foi firmado que o limite é 30 de março. Que já foi em outra época, na Constituição anterior era o 30 de março. Mas eu te digo, qual a diferença em uma escola, por exemplo, que aceita uma criança entrar com 1 ano e meio no maternal, tá certo? Porque essa criança ela vai ter que fazer de novo o maternal 1. Muitos pais querem avançar com a criança, ele acha que quanto mais cedo chegar na faculdade, vai ser melhor. Isso é bom? Essa é uma discussão assim, que tem muita gente fazendo essa mesma discussão. Hoje a gente vive um tempo histórico em que as pessoas elas querem tudo rápido, tudo para agora, tudo para ontem. Educação é um investimento a longuíssimo prazo. Você construir um ser humano autônomo dá muito trabalho e exige, por mais que a escola seja uma escola de excelência, é preciso que a família faça o papel de família. Tem coisas que não dá para deixar para a escola fazer. É da família e é da maturação. O sujeito, ele não é só mente, ele é um corpo e esse corpo ele passa por um processo de maturação. Tudo tem um tempo adequado para acontecer. Ah, mas é só 6 meses. Em 6 meses, muita coisa muda na forma dessa criança pensar, na forma dessa criança reagir. Às vezes eu costumo dizer para os pais, vamos observar a criança. Ela fez aniversário hoje. Amanhã, ele fez 2 anos hoje. Amanhã ele já começa a funcionar como uma criança de 2 anos? Não. Ele vai num movimento e dali para frente ele vai num momento progressivo, se ele for bem estimulado. Agora, se você não estimula a criança, se você só quer que a criança vá, não vai ter jeito, porque vai chegar num momento que ela não vai ser suficiente, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir. E o que a gente quer? Construir um sujeito dependente do pai e da mãe para dar conta da tarefa de casa, das responsabilidades da sua vida de estudante, ou uma criança que se responsabilize por aquilo que é combinado no grupo, por aquilo que é a tarefa do grupo. Aí é uma questão de se pensar nas escolhas que se faz para o seu filho, o que a gente quer para o filho da gente. Hoje a conversa é com a Andréa Afonso, formadora de Educação Infantil, Fundamental 1 do Colégio Nacional em Uberlândia, coordenadora do Colégio Veratis de Educação Infantil, Fundamental 1. A gente encerra aqui o primeiro bloco, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais educação infantil. Há escolas que são asas. Cada uma de nossas interações, de nossas dinâmicas, são voltadas para a aprendizagem de nossos alunos e alunas. Os sonhos não envelhecem, são para sempre. Você nos escolheu porque confia. Cuidamos de seu filho e filha. Transmitimos a competência de nossa equipe que está sempre em formação continuada. Assim, nossos estudantes terão voos próprios. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Colégio Veratis.
De volta com o segundo bloco do programa Somos Educação. Hoje o episódio falando sobre educação infantil com a participação da coordenadora e formadora Andréia Afonso. Vamos lá, Andréia? Vamos. Andréia, uma pergunta que eu já ouvi muitos pais. Não, vou deixar minha criança mais um tempinho aqui em casa, fica com a avó, fica com a babá, tá? Ele já está com quase 2 anos, outros têm 2 anos e pouco. Isso é bom? Então, isso é o que a gente estava falando no final do último bloco. São escolhas que se faz, né? E escolhas têm consequência. A criança é um ser humano. Ela nasce numa família, ela vai exigir cuidado, ela vai precisar ser cuidada, alimentada, mas ela também vai precisar ser estimulada. Então, vir para a escola aos 2 anos, por que é bom? Porque é um ambiente diferente. Ele é um ambiente que vai educar e cuidar com educação. Então, as duas coisas vão acontecer. A babá é bom, o avô é bom? É bom sim, tem coisas boas, mas vamos pensar, em regra geral, é mais fácil pôr comida na boca de uma criança e terminar logo com o horário do lanche, ou é mais demorado deixar a criança aprender a comer por si própria? Isso é uma aprendizagem. Dá mais trabalho correr e lavar a mão da criança. Vamos lavar a mão rapidinho, eu lavo com você. Você lava a mão, vamos aprender a lavar a mão, lava em cima, lava por cima, vamos lavar entre os dedos. Dá trabalho, toma tempo. Então, essa pergunta, escola, quando que eu ponho na escola? Olha, hoje a gente tem, assim, não é muito comum, mas hoje a gente tem crianças que vão para o ambiente escolar, para o ambiente de creche, que é um ambiente pedagógico, aos 4 meses, quando a mãe termina a licença maternidade. E são profissionais que estão lá que vão ajudar a criança a se desenvolver. A cuidar da criança. Agora, o pedagógico, por que aos 2 anos, como a gente inicia um trabalho mais focado nessa questão educacional, mais pedagógico, o que essa criança ganha? Ela ganha a aprendizagem da linguagem verbal, a ampliação do repertório dela, porque tudo isso vai ser feito mediado pelo brinquedo, pelos aspectos lúdicos. Então não é por treino, não é pela repetição, mas é pela interação com outras crianças e com o professor, que é o mediador. Porque isso já está posto há muito, muito tempo, que a gente sabe que o ser humano aprende pela interação entre os pares e mediado pela cultura. Então, ao vir para a escola, a interação entre os pares acontece como? Entre colegas. Se eu converso com você e te falo uma coisa que você não entende, o que você vai fazer? Você vai me perguntar, não entendi, fala de novo, repete isso, ou você vai até corrigir a palavra que eu falei errado. É a mediação entre os pares, é a interação entre os pares. E quem é o representante da cultura? A mediação da cultura acontece basicamente pelo adulto que está ali naquele grupo, por isso da necessidade da formação, entender, ter uma escuta para essas crianças, né, do que elas estão falando, do que elas estão interagindo, e fazer a mediação adequada do ponto de vista pedagógico. Então, sempre é um ganho vir para a escola aos 2 anos, não há dúvida em relação a isso. Né? Entre ficar em casa, às vezes assistindo televisão boa parte da tarde, ou então dormindo, é muito melhor vir para a escola. Por quê? Porque ele vai interagir com outras crianças, ele vai literalmente aprender a ser humano. Né? Porque como que a gente se constitui humano? Na relação com o outro que é diferente, que pensa diferente, que sente diferente, e que eu vou ter que entender o que ele está me contando, o que ele está me mostrando. Às vezes, segurar um brinquedo, as crianças aos 2 anos, elas ainda não têm ainda a competência de compartilhar tranquilamente um brinquedo. Sai mordida, sai puxão de cabelo, sai empurrão. Eles não sabem falar. Para eu falar que eu quero o brinquedo emprestado, eu vou ter que aprender a falar, porque às vezes hoje as famílias são muito pequenas. Às vezes eu tenho 1 filho, 2 filhos no máximo. A interação é muito limitada. Agora, eu tenho um grupo ali de 10 crianças, 12, 20 crianças que estão interagindo, eu vou ter que aprender a falar, a interagir. Essa é a beleza do trabalho do educador infantil. Já que você tocou no assunto educador, né? Tem
português, a língua materna, né? Pátria, literatura, matemática, movimento. Como que se aborda isso desde os 2 anos até os 5 anos? Na educação infantil, a gente ainda tem o privilégio, que eu falo que esse é o grande privilégio, que à medida que a gente cresce e ingressa no ensino fundamental, as áreas do conhecimento passam a ser separadas. Mas o conhecimento, ele é um todo, ele é um grupo, ele é um todo, ele não é fragmentado em português e história. Nós, na educação infantil, a gente tem esse privilégio, a gente lida com a construção desse conhecimento. Então, ali está tudo junto. Quando um professor trabalha literatura, ele pode trabalhar conceitos matemáticos, ele pode trabalhar quantificação, dependendo da obra que ele escolheu. Nós estamos aí ontem, a Mariana desenvolveu um trabalho riquíssimo, a partir de um livro de literatura, onde ela trabalhou a questão nutricional. Professora de segundo período. Professora de segundo período, Maria Helena. Ela trabalhou um livro de literatura e desse livro de literatura ela fez um trabalho belíssimo de conteúdo atitudinal, principalmente ligado à nutrição. Porque a grande questão é para muitas famílias, né? Alimentar, ensinar uma criança a se alimentar adequadamente não é tarefa simples. A gente que tem filhos sabe. E com esse trabalho, a Mariana despertou uma série de questões com as crianças. Né? O que comer, o que é comer, né? E o que é se nutrir. Sabe o que eu acho impressionante na conversa com você aqui? Você chegou ontem à noite à escola. Você chegou ontem à noite a Catalão. A Mariana fez isso ontem à tarde. Ou seja, você não assistiu o que ela fez, ou seja, mas você baseou-se num planejamento, né? As aulas da educação infantil são planejadas. São planejadas. Embora a gente possa, às vezes, quem entra dentro da escola e olha, fala assim, tá tudo acontecendo, cada um está fazendo uma coisa. É da própria cabeça? Bom, isso tem um planejamento, o professor tem que parar por alguns momentos e pensar o que ele vai fazer, porque todo o nosso trabalho, a gente tem uma intencionalidade, a gente tem um projeto pedagógico, não é só para falar que a gente tem um projeto pedagógico, aliás, deu um trabalho tremendo a construção, você participou de todo esse momento, é muito trabalhoso. Agora, o nosso trabalho, o trabalho do professor é perseguir isso, mas com a intencionalidade casada. Eu tenho que saber o que eu vou fazer e o que eu quero com isso. Como que o menino, nessa idade, de 2 anos a 5 anos, aprende matemática? Então, a gente usa as questões do lúdico. O que a gente precisa fazer? O que é um direito fundamental da infância? Todas as crianças têm o direito fundamental do brincar. Porque é brincando que a gente aprende, é brincando que a gente se constrói e constrói também o mundo ao nosso redor. Então, o que a gente faz? A gente utiliza esse aspecto lúdico e a gente traz as questões do conhecimento. A gente traz a literatura, ela é um universo vastíssimo e ela proporciona isso. Eu posso trabalhar a partir de um livro, um jogo matemático, eu posso trabalhar conceitos. Com jogos. Então a gente trabalha com jogos. Nas salas de aula, uma infinidade de jogos construídos pelos professores, outros adquiridos, comprados, onde o professor vai levar a criança a pensar matematicamente. O que é pensar matematicamente? É estabelecer relação entre um objeto e outro, entre quantidades diferentes, é olhar para esse material e perceber atributos diferentes, é construir pequenas tabelas. Às vezes a gente vê lá no Enem falar assim, tratamento da informação, é uma frente, dentro do nosso currículo a matemática é uma das frentes, tratamento da informação. As crianças no maternal constroem pequenos gráficos. Quando eles elegem quem gostou mais do primeiro porquinho, do segundo porquinho, do terceiro porquinho. Vamos lá, vamos colocar aqui nesse painel aqui, ó, quem gostou do porquinho laranja? Quem gostou do porquinho azul? Pega a sua ficha e cola aqui. Vamos contar? Isso é matemática. Ele não sabe que é matemática, ele nem é objeto falando, nem é necessário, mas ele constrói relações. Então, ao construir relações, você está construindo conceitos matemáticos, que é o que vai fundamentar toda a vida escolar dele. Em uma formação, um dia, eu vi uma formadora que foi nos ajudar, ela disse assim, a criança lê. Desde cedo. Ela lê. Desde muito cedo ela lê. E os nossos filhos nos leem.
A gente não precisa fazer muito discurso, porque eles nos leem nas nossas ações, nas nossas posturas, no nosso jeito de lidar com as situações, eles estão nos lendo o tempo todo. E a aprendizagem da leitura convencional, tal como a gente tem, né, ele é um processo também. Ele não é um dia eu acordo e falo assim, hoje eu vou te ensinar a ler. Não, ele é um processo construído ao longo do tempo. Aos 2 anos, as crianças, a gente costuma dizer que a gente desenvolve o comportamento leitor, quando eu ofereço livros, muitas opções de material de leitura e a criança escolhe. E o que é que a gente faz para implantar dentro deles esse amor pela leitura? O professor, a gente tem um horário nobre, né? A gente não começa o dia sem uma boa leitura para essas crianças, do maternal até o 5º ano. Então. É a roda. Na roda lá na sala de aula, que começa o dia, o professor lê. Né? Para os mais velhos, a gente pode ler um livro grande, uma obra maior, inclusive por capítulos. Mas os pequenininhos, a gente começa a ler livros e dali um pouco você começa a ver que eles começam a ter a mesma atitude da professora. Eles sentam, chama 2, 3 e vai ler, vai mostrar a imagem. Isso é ler sem saber ler, porque eu leio a imagem que está no livro. Eu vou fazendo tentativas. E depois, mais para frente, quando a criança acessa, deixa de fazer garatuja, começa a esboçar desenho. Do desenho, quando se aparecem as primeiras formas de desenho, a gente entende que a criança está fazendo as suas primeiras representações mentais dos objetos, está trazendo aquilo que ele vê para o papel. Ele faz tentativas e esse desenho vai ter um longo percurso. Só que a origem da escrita é a mesma matriz do desenho. Quando a criança começa a desenhar, ela começa a perceber que tem coisa que pode, dali um pouco ela percebe, tem coisa que eu desenho, tem coisa que eu escrevo. E aí ela começa a olhar o que é escrita e o que é desenho. Aí depois ela faz uma outra separação, o que é escrita e o que é número. Por exemplo, a criança no trabalho da Mariana de ontem e da Caléria, trazer uma fruta. Desenhar a fruta e escrever o nome da fruta. Hoje, no 2º período, dos Jardins 2. Dos Jardins 2. Eles já vão trabalhando, desde o 1º período, a gente já vai oferecendo material de escrita, repertório. O primeiro repertório que a criança precisa conviver é o do seu nome, porque é a representação dela numa palavra. E aí ela vai entendendo que elementos fazem parte. Então é muito comum eles saírem na rua e falar assim, nossa, olha ali a letra do Paulo. Aquela é a letra da Amanda, porque eles vão começando a olhar para o mundo de uma outra maneira. E isso vai sendo feito gradativamente com a intervenção pontual da professora até que eles acessem a essa escrita convencional que a gente faz. André, por falar em escrita, nós vamos ter um programa, um episódio, para falar sobre alfabetização. Mas como que essas crianças chegam do maternal 1, maternal 2, né? Primeiro período, também em outras unidades de ensino conhecido como nome Jardim 1. Uhum. Segundo período, aqui, segundo período de outras escolas, Jardim 2. Como que chega o aluno Veratis aqui no Jardim 2, no 2º período? Então, é muito curioso, porque quando a gente pensou a proposta, definiu, fez as escolhas na época da montagem do projeto, a gente tinha claro que a gente ia garantir o direito da criança a uma aprendizagem significativa. E que para isso nós iríamos fazer todas as intervenções cabíveis e necessárias. E para nossa surpresa, eu estava conversando inclusive com a Marilda e com as professoras em Uberlândia também, a gente não força, não é uma expectativa que as crianças, não há uma expectativa formal, documentada, de que as crianças ingressem o 1º ano alfabéticas. Mas isso tem acontecido. A estimulação é tanta e tão bem feita e tão pontual, com uma intencionalidade tão pensada e de uma forma tão prazerosa e lúdica para a criança, que as nossas crianças do 2º período estão chegando no 1º ano já com a hipótese de escrita alfabética. Ou seja, o que a professora do 1º ano vai buscar avançar no 1º ano? Bom, uma vez que ela, e aí a gente pode conversar talvez num outro momento sobre a evolução da escrita, pensar o quê? Bom, agora ficaram questões ortográficas para ela começar a ir limpando e começar a fazer com que essa criança seja um pequeno produtor de textos,
com autonomia, de autoria. Já que ele leu tanto, já que ele interage tanto, ele se torna capaz de produzir um texto de autoria. Muito bom. André, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Somos Educação. Tá? Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom conversar sobre educação infantil. Vai ter mais, né? Nós temos mais Acredito um projeto, que sim. mais uma conversa. Muito obrigado. Nós tivemos hoje a participação da coordenadora e formadora Andréa Afonso sobre educação infantil. Até o próximo programa Somos Educação.